Olá, eu sou a professora tutora aspirante Luciane, da disciplina de arte, e hoje nós vamos revisar as vanguardas artísticas, tema muito importante para o Enem e demais vestibulares. Vamos aproveitar e fazer um belo passeio pelo modernismo brasileiro. Antes disso, nós precisamos entender o que é vanguardas. Vanguarda é uma palavra francesa que significa avante, uma palavra militar que designa ir à frente, aquele que está à frente da tropa, que vai à frente do batalhão. Na arte, a ideia é de ir à frente do seu tempo, de descobrir, de desbrandar novos rumos. As vanguardas, então, elas são divididas entre categorias distintas, entre elas o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo. Mas antes de falarmos sobre as suas características, precisamos entender o contexto histórico, o que estava acontecendo no mundo nessa época. Afinal, o século XX foi marcado por uma grande mudança. Finalzinho do século XIX, houve a chegada das máquinas. No século XX, haviam grandes invenções. Com isso, chegou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe também uma cidade mais dinâmica, mais movimentada. Pessoas queriam novidades. Com isso, chegou o telefone, fotografia, cinema, velocidade, tudo ao mesmo tempo. Os carros eram movidos a gasolina, a produção começou a ser em larga escala, as cidades cresciam, chegou a modernidade. Com isso, também chegou conflitos. Conflito esse que deu início à Primeira Guerra Mundial. A arte, então, foi uma reflexão, uma reflete dos conflitos no mundo. A primeira vanguarda a ser estudada é o futurismo. Quando falamos em futuro, pensamos logo em velocidade, em carros voadores, em aparelhos que se movem, em transportes, mas a exaltação da velocidade. O futurismo ele surgiu em um manifesto. Marinetti, o seu percussor, ele publicou o Manifesto Futurístico no jornal da época, manifesto esse que trouxe grandes polêmicas. Polêmicas porque ele exaltava patriotismo, o fascínio, ele exaltava a velocidade, queremos carros velozes, nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e ao destemor, queremos também a coragem, a audácia, a rebelião dos elementos essenciais da nossa poesia. Com isso, todas as imagens que a gente imagina seriam carros voadores, teletransporte, mas não era isso que nós tínhamos nas imagens. Os quadros passaram a ter movimento, afinal, nós estávamos saindo daquela arte clássica, aquela arte de natureza morta, de paisagens, agora não existiria mais. Nós queríamos agora quadros dinâmicos, velozes, que tivessem formas geométricas, prédios praticamente se movimentando. A segunda vanguarda é o expressionismo. O expressionismo ele foi uma consequência da Revolução Industrial. A palavra expressionismo vem de expressar. Expressava-se o sofrimento, a fome, a desigualdade que estava acontecendo na época. Os temas eram de dor e angústia. Seus percussores, os seus artistas da época foram o Edvard Munch, Vicente Van Gogh e Anita Malfatti, Cândido Portinari brasileiros. Foi tão importante expressar os nossos sentimentos, expressar o que nós estávamos acontecendo na época, que até hoje nós usamos a expressão, a arte, mas como chegou o futuro, chegou também os celulares, chegou os aplicativos de celulares. E esse emoji aqui é um emoji que vem do expressionismo. É um emoji que é usado quando se você quer mostrar um pavor, uma surpresa, porque ele é uma releitura do grito, o grito do Edvard Munch, que é uma pessoa que vê numa ponte, as cores aqui elas conversam e a gente só sabe que é uma pessoa desesperada na época da guerra. Vicente Van Gogh também, na sua Noite Estrelada, ele exaltou aqui os seus sentimentos, onde as cores também, as cores escuras, conversavam entre si. No Brasil, nós tínhamos Anita Malfatti com a Boba. A Boba de Anita Malfatti, ela veio só exaltar as cores, não tinha mais uma figura mais com detalhes, nem precisava mais de contorno. E os retirantes, o retirante de Cândido Portinari, que faz uma releitura também do grito, né? As imagens, as pessoas estão meio melancólicas e desesperadas. Fauvismo, a nossa vanguarda, que não tinha muita
muitas expressões. Pelo contrário, a palavra fauvismo vem de fera, foi uma crítica, porque eles utilizavam somente as cores puras. Não possuía relação com sentimentos, com intelecto, com expressão, nem com o futuro. Eles queriam apenas mostrar as cores claras e puras como elas eram. O principal artista foi o Henri Matisse, e Henri Matisse aqui colocou pessoas dançando, onde elas não tinham também contorno, o contorno não precisava, as tintas não precisavam conversar entre elas, só queriam realmente mostrar a pureza das cores. O cubismo, a palavra cubo já dá a ideia de formas geométricas, né? O uso da forma geométrica, figuras em 3 dimensões, ele foi dividido em analítico e sintético, porque aqui a ideia do cubismo era realmente deformar a forma. O principal artista dele foi Pablo Picasso, George Braque e a Tarsila do Amaral, que passeou um pouquinho, pegou as suas características, teve alguma influência nas suas obras. Essa é uma obra do Picasso. Aqui a Tarsila do Amaral usando as formas geométricas, mas já lá para o modernismo. O dadaísmo, ele é uma vanguarda muito criticada porque ele é usado como uma arte inútil. O que significa Dada? Dada não significa nada. Eles apenas queriam questionar a arte, a sua existência, a sua função. Quando se fala assim arte inútil, não quer dizer que a arte ela é inútil, e sim que ela não tem uma utilidade, já que agora era a quebra da lógica e da racionalidade. Você não precisava mais colocar algo que realmente existisse, porque elas queriam sempre criticar o consumo, criticar o capitalismo. O uso de objetos do cotidiano fora do contexto foram trazidos nessa época para as galerias. O principal artista foi Marcelo Duchamp e Tizara, que trouxeram objetos como um nictório, apenas para dizer que a arte é tudo aquilo que o homem produz, ela não precisa ter uma utilidade. O surrealismo já é algo muito surreal. A palavra surrealismo já dá a ideia de algo que não existente, algo inexistente. A influência exercida por teoria da psicanálise, Freud explicava as coisas, a criação das cenas irreais, a criação da realidade, uma realidade paralela, um relógio que derrete para mostrar que o tempo não para, o meu pensamento livre. Seus principais artistas são René Magritte, João Miró, Tarsila do Amaral e Salvador Dalí, brasileiros que também passearam com as suas características, trouxeram para cá, já que nesse período os artistas eram muito comum eles viajarem para a Europa. Então eles traziam para o Brasil um pouco daquelas características que estavam acontecendo fora. Esse é um quadro muito famoso do Henri Matisse, que ele diz exatamente isso, né? O que isso aqui não é um cachimbo, isso é uma pintura. Ele queria apenas colocar que a realidade não é tudo aquilo que a gente vê. Nem sempre a arte vai exaltar a realidade, já que a arte não tinha uma funcionalidade, pegando a dica do dadaísmo, que dizia que a arte não precisava ter uma função. É isso que realmente ele quis dizer aqui. Isso não é um cachimbo, isso não é uma função, isso é apenas um desenho. Tarsila do Amaral aqui com o seu Abapuru, que é o homem que está pensando. Ele também mudou as formas, ela não tinha reação alguma com o clássico, o famoso relógio derretendo com o tempo e as cores de João Miró. Vamos então agora trazer um pouquinho para o Brasil essas características na Semana de Arte Moderna, já que foi uma inspiração das vanguardas europeias. Teve um marco inicial na Semana de 22, que aconteceu entre 11 e 18 de fevereiro. Completamos 100 anos da Semana de 22. A chamada Semana de 22 foi exatamente uma quebra, foi exatamente uma revolução da linguagem, já que ela também pegou ali o gancho da literatura, dos poetas, das poesias. O dadaísmo, por exemplo, eles diziam que só era você pegar uma palavra, um poema, recortar, e cada palavra que você jogava para o alto, você formava um poema. Trazendo também as cores brasileiras, os elementos, as frutas, o caboclo, o pássaro, as cores brasileiras. Essa seria a nossa revolução, trazer o patriotismo também para a arte. A liberdade estética, não precisava mais pintar as frutas conforme as cores da realidade. Tampouco as mulheres tinham que ser exatamente com um padrão de beleza. A mesma história do cachimbo chegou aqui. A Boba, a mulher da Anitta Malfatti, ela foi muito criticada, justamente porque ela não tinha os padrões da pintura da época. O nacionalismo e as críticas sociais fizeram parte desse período.
Aqui nós temos uma imagem muito relevante, onde mostra folhas verdes, um caboclo ali, alguns animais escondidos pelas folhagens para mostrar a real cultura, para trazer as cores do Brasil para isso. Essa foi o fim da nossa aula. Para qualquer dúvida, escrevam pela plataforma, o AVA, ou pelo e-mail da nossa ensino médio. Até logo, antes arte do que tarde.